O empresário José Seripieri Júnior, dono do jatinho em que Lula viajou para o Egito em novembro, vai integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão. Seripieri é amigo de Lula de longa data. O Conselhão reúne cerca de 200 pessoas, entre empresários e artistas. Está no grupo, por exemplo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ana, começamos essa rodada com você. Olha, muito obrigada por começar uma rodada que não tem o que falar. É a carreta furacão, é inacreditável. É inacreditável tudo que está acontecendo no Brasil em relação, não apenas em Brasília, né, mas o universo paralelo aí que nós veremos das empreiteiras, dos amigos do rei, das facilidades, né, da abertura dos cofres de bancos públicos para esses amigos do rei, a carreta furacão, quantos empresários estão aí na carreta furacão, estariam na carreta furacão que iria para a China, mas aí veio a pneumonia ou pneumolira, né? Daqui a pouco a gente vai falar das MPs, e é inacreditável, voltou tudo ao normal, a gente sempre fala aqui, voltou tudo ao normal da era petista, primeiro, com as relações nada republicanas de governos, políticos, com o setor privado, as facilidades, uso de dinheiro público, uso da máquina pública no setor privado, mas também o requinte da vingança, né? É preciso ferrar com Sérgio Moro, é preciso prender os dissidentes, os opositores, aqueles que questionam. Vai um deputado lá no parlamento, não gostei do que ele disse, vamos caçá-lo. Ou seja, a carreta furacão, né? Não tem outro nome. Eu vi que o pessoal estava perguntando aqui no chat como funciona essa história de suplente aqui nos Estados Unidos. É muito curioso, porque hoje, né, Augusto, Coronel, Cris e Silvio, nós temos na presidência da Petrobras um suplente de senador. Né? O Jean Paul Prats era suplente da senadora Fátima Bezerra, ela foi eleita, então, governadora do Rio Grande do Norte, que está, infelizmente, sob aquele caos, e ele agora se torna presidente da Petrobras. Aqui nos Estados Unidos, para quem estava me perguntando, quando algum senador é nomeado para um desses cargos, aquela vaga daquele senador ali, dependendo do estado, e a maioria dos estados é assim, tem uma nova eleição para aquele lugar do senador que foi alçado aí a posto de algum ministro, ou enfim, simplesmente assim, uma nova eleição é feita. O que nos leva a também colocar no nosso radar a discussão de uma reforma política. Do jeito que está no Brasil, não dá. É muita gente mamando no nosso dinheiro. Coronel Gerson, e aí? O que o senhor achou desse conselhão com mais amigos de Lula? Esse conselhão, ele nos mostra, na realidade, para mim, mais uma fragilidade que realmente uma possibilidade de amealhar um grande apoio. Por que eu digo fragilidade? Porque quando nós analisamos a frente que foi organizada para derrotar o presidente Bolsonaro, ou para derrubar o presidente Bolsonaro, nós percebemos que essa frente ela foi muito ampla e ela amalgamou muitas substâncias diferentes que não se juntam com muita facilidade. O próprio setor financeiro, ele se vê num momento de grande expectativa, porque, paradoxalmente, ele se beneficia dos juros altos, mas sabe que o país caminha por uma recessão, ou pelo menos por uma diminuição do ritmo da economia que vai acabar reverberando nos seus negócios. E nós percebemos já uma série de setores querendo desembarcar ou já mostrando certo desconforto com o governo. Então, esse grande movimento que ele faz, dizendo que ele tem um apoio, que houve muitos setores e que forma um conselho como se fosse alguém que tivesse a capacidade de ouvir
várias demandas da sociedade, na realidade nós percebemos que já existe, pelo menos perceptivelmente nós ouvimos já da imprensa, uma série de defecções, uma série de grupos que já percebem que a sua aposta foi uma aposta muito arriscada e que a deterioração da economia será muito rápida. Nós falamos sobre vários problemas de ética, problemas de corrupção, problemas de violência, problemas na área de educação, saúde, etc. Mas, na verdade, aquilo que mais degrada o apoio popular em qualquer governo é a economia. E eu acho que é esse o ponto, o calcanhar de Aquiles, que nós perceberemos nas próximas semanas, ou talvez nos próximos meses, esse grande conselhão se transformando um grande grupo de bateção de cabeças. Silvio? Veja, esse conselhão é um chá da tarde. Eles se reúnem para tomar café e ficar conversando, porque não serve para nada. Isso foi criado em 2003, quando Lula chegou ao poder, porque havia uma resistência, apesar da votação que ele teve, de parte do empresariado e de alguns setores da sociedade. Então, ele foi orientado pelos seus marqueteiros na época, principalmente o Duda Mendonça, que coordenou a sua eleição, a reunir essas pessoas sazonalmente, a cada 2 meses. Dentro desse conselhão tem os conselhinhos, que eles fazem mini comissões temáticas. Não serve para nada. Dali nunca saiu nenhuma ideia brilhante, nenhum projeto que seguiu adiante, seja por meio de implementação pelo Executivo ou que foi encaminhado ao Congresso Nacional, nada. É um chá da tarde. Então, se você olhar a lista, basta olhar a lista já divulgada dos pré-nomes, você vai ver que são o quê? Tem banqueiros ali ligados ao PT, à esquerda, tem chefe de cozinha, tem um monte de gente. Não vai sair nada dali. Quem tem sido o porta-voz desse conselhão, quem aparece para falar é o ministro Alexandre Padilha, aquele que cumprimenta as pessoas com todes. Ele não consegue cumprir o seu papel, que é chefiar o Ministério das Relações Institucionais, ou seja, ser o articulador político do governo com o Congresso, que não tem base parlamentar, sequer para conseguir fazer avançar projeto de lei ou medida provisória. Então ele arruma tempo para fazer esse tipo de medida. É disso que se trata. Augusto, dá para esperar algo desse conselhão? Bom, tem uma frase em espanhol aí que eles usam quando os espanhóis usam para quando eles estão conversando fiado, eles não estão preocupados com alguma coisa. É para ser conversación, né? Então o realismo é para ser conversación. Eles ficam ali conversando como a gente, né? Quando está aí em alguma sala, não tem nenhum assunto a tratar de tão urgente, a gente fica jogando conversa fora, o que não tem nada demais. Começa a ficar grave quando você convoca esse pessoal para jogar conversa fora, fingindo que estão planejando o Brasil do século 47, um negócio completamente maluco. Já existiu esse conselhão, lembra, Silvio? Era o Tarso Genro, não sobrou nenhum ministério para ele no governo Lula, deram aí até um conselhão. Então ele reunia essa turma. Imagina, esse Seripieri aí, né? O amigo do Lula. Eles foram para o Egito fazer o quê? Conversar. Eles foram conversando. Então, para que colocar o Seripieri? É só chamar o Lula. O que ele pensa aí? Se é que pensa alguma coisa, além de bajular o presidente da República para levar alguma vantagem. Aí vão botar artistas, tal. Por que eles não juntam para uma festa, quermesse? É um dia dos padroeiros de uma cidade. Tem uma quermesse em Itacoaritinga em dezembro. É a mesma coisa. Vamos reunir o conselhão aqui. Aí você vai, come coxinha, bebe um pouco e fica falando do Brasil ou da cidade, no caso. Vamos lá, olha, como é que a gente vai fazer aqui com essa igreja? Vamos transferir para a parte de baixo e pegar a igreja de baixo e jogar em cima. Não serve para nada. O problema é que eles vão ganhar alguma passagem, ganha, né? Imagina, eu sou do Conselhão, do Desenvolvimento. Agora, não tem 37 ministérios para cuidar disso? Precisa de um conselhão. Por que não pegou a turma lá da transição? Tem 1000 caras parados, 900. Fica andando na rua. Brasília tem tanto espaço. É uma cidade que não acaba mais na rua, não tem esquina. Para você sentar, não tem esquina, não tem boteca. Então fica andando na avenida lá e conversando. É esse o papel do conselhão.
Mas os jornais ganharam, o consórcio ganhou mais um assunto, né? Formado Conselhão da República. Ó, é menos importante isso aí que o Conselho Deliberativo do Clube Atlético Taquaritinga. É isso aí. Augusto, eles criaram o Conselhão porque eles ficaram com vergonha de criar 38 ministérios. Então eles pararam em 37. Tá certo. Agora, a notícia publicada hoje nesse consórcio da imprensa, Augusto, é que a primeira grande reunião do Conselhão, quem vai fazer uma explanação sobre os rumos do governo é o Fernando Haddad. Pronto. Então vamos ter notícia aqui também. Vamos saber do arcabouço fiscal.